Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de matemática. Você, jovenzinho do sexto ano que já lavou o rosto, já está animadão igual eu. Vamos acompanhar essa aula maravilhosa aí juntamente com ela, Viviane Leal. Bom dia! Bom dia, Tony. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula. Eu quero já cumprimentar aqui os alunos do sexto A e B da professora Luana, que abriu o nosso chat aqui, da Escola Erasto Castanho de Andrade, do interior de São Paulo, Itaju. Também tem outras escolas aqui já, ó, da Escola de Santo André, Undina Rivera Miranda Sintra, com a professora Rita, e também a Escola Nelon Lorenzo, acho que é isso. Então, vamos acompanhar a É aula isso tá aí. legal, né? Quero aproveitar também para mandar um abraço aí para a Heloísa Pássaro Menck, da cidade de Guapira, também para o Pedro Antônio, da Escola Estadual Napoleão Maia de Jundiaí, e para a Júlia da Silveira Melo de Ribeira. Um grande abraço e já dá aí os parabéns para todas as mães que nos acompanham atrasadinho, mas é porque, sabe, a gente não dá aula de domingo, né? Então eu quero aproveitar essa segunda para parabenizar todas as mães aí. Beleza? Vamos lá então? Vamos acompanhar? Bora. Vamos lá. Então, a nossa habilidade de hoje, né, é a habilidade EF05MA18, reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e ou com uso de tecnologias digitais. Objetos de conhecimento. Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas, reconhecimento da congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes. Não sei se você lembra, né? Nessas últimas aulas que nós tivemos, nas 3 últimas aulas que nós tivemos, nós falamos bastante sobre a semelhança das figuras planas, né? Lembra da historinha do papatinho, do papai, né? Os sapatinhos iguais? E a gente chegou à conclusão que figuras semelhantes, elas não precisam ter o mesmo tamanho, né? Elas podem ser uma ampliação da outra ou a redução, não é? E pode também estar em forma espelhada, né? É como se você pegasse a figura, colocasse um espelhinho na frente e você visse ela ao contrário. Mesmo assim, figuras dessa forma ainda são consideradas figuras semelhantes. Falando dos ângulos, né, vou até lembrar que a Vivi, logo nas primeiras aulas, falou da palavra congruência, né, que apareceu aqui na leitura das habilidades também, que significa exatamente a mesma medida. Eu poderia dizer que são idênticos, né, Vivi? Poderia? Na Sim, questão dos ângulos, na né? medida sim. É, exatamente, né? E você sabe o que é um ângulo? Né? Eu lembro quando eu era pequenininho, assim, a gente fazia uma brincadeira de abrir os dedos dessa forma, assim, Vivi. Eu nunca conseguia abrir muito, né? Ficava muito fechado a minha mão, né? E eu formava um ângulo com os dedos. Depois eu fui saber que isso aqui era um ângulo, e eu conseguia abrir ângulos maiores assim do que assim, né? E eu conseguia montar aí um ângulo de 90 graus com o polegar e o indicador também, né? E aí depois é que eu fui descobrir que isso aí era um ângulo, né? A abertura entre 2 segmentos de reta, né? E nós podemos dar nomes também para eles. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, eu desenhei um ângulozinho bonitinho aqui pra gente, ó. Cor de verde aí, olha que Ele é lindo. fininho, Você né? viu? Bem Parece uma fininho. agulhinha. Olha só, Ó. ele é agudo. Ah, eu até falei que ele é agudo, né? Tá vendo? Que ele é pontiagudo, olha só. Para diferenciar um ângulo de outro, podemos nomeá-los, ou seja, dar nomes a eles. Observe o exemplo a seguir. Bom, gente, eu falei para vocês que os ângulos são aberturas entre 2 segmentos de reta, né? Então, você perceba aqui que foi pintado aqui a abertura, tá vendo em verdinho? Olha que bonitinho. Então, nós temos aí 2 segmentos de reta. Nós temos o segmento de reta PQ, né? Que é esse segmento aqui. Vou até escrever aqui para vocês. Colocar o nomezinho. Aqui é o segmento PQ, né? Lembrando que a gente tem que colocar um tracinho aqui em cima, né? E aqui é o segmento PM, né? Ou MP, né? Vai depender aí do ponto de vista, tá? E a abertura que está aí no meio deles, em verde, é o que nós chamamos de ângulo, né? E a gente pode dar nome para esses ângulos. Então, olha só. No caso do segmento de reta, a gente coloca aí as 2 extremidades, né? Os 2 pontos e coloca o tracinho em cima. No caso do ângulo, para a gente determinar um ângulo, a gente vai precisar de 3 pontos, né? Nesse caso aqui, o nosso ângulo, né, ele vai ser nomeado da seguinte forma. Dá uma olhadinha que fácil, ó. QPM. Ou seja, ó, vou começar a nomear aqui um ângulo, vou até, aliás, um ponto, né, da extremidade aí,
voa até o ângulo, ou seja, até a abertura, e depois voa até o fim, no último ponto, que é o M. Mas não basta somente colocar os 3 pontos, né, Vivi? Eu tenho que indicar que eu estou falando de um ponto, porque senão, sabe o que parece? Parece que eu estou falando de um triângulo. Né? Porque os triângulos são nomeados também dessa forma, né? Então, o que a gente faz para indicar que isso não é um triângulo e sim a indicação do ângulo? A gente coloca aí um chapeuzinho em cima desse vértice, em cima desse ponto aí, né? Que é aonde está se encontrando os dois segmentos, é justamente no ponto P. E é justamente nesse ponto P que acontece o ângulo, então a gente coloca o chapeuzinho. Você perceba aí que esse chapeuzinho parece um ângulo, né? Vem de ângulo, eu acho mesmo. A Exatamente, palavra né? ângulo também tem um Não é, chapéuzinho. não é o acento circunflexo, não, né? Ele está indicando que é um Um ângulo ângulo mesmo. É mesmo, um né? ângulo mesmo, olha só. E ela falou assim que era bem fininho, e eu falei que era pontiagudo, né? E assim, né? Um ângulo agudo. Né? É um ângulo agudo. Ó, outra coisa que dá para a gente ver também é que eu nomeei esse ângulo como QPM, tá? Mas eu posso nomear de outra forma, Vivi. Eu posso chamar ele também de MPQ. Isso também depende do ponto de vista, né? O importante, na verdade, gente, é que o ponto que está em cima do ângulo esteja no meio. Tá? Então perceba que o ângulo está justamente no ponto P, né? Tá? Que seria o vértice desse ângulo aí. Tá bom? Vamos brincar um pouquinho de dar nome para ângulo, então? Vamos lá? Ó, vamos nomear esses dois ângulos aqui, ó. Tá? Então nós temos aí, no primeiro, 2 segmentos de reta, o segmento de reta LE e o segmento de reta DE ou ED, né? Tanto faz aí. No outro, nós temos o segmento de reta BA ou AB e o segmento de reta BC ou CB. E nesses dois casos aí, ó, os dois segmentos de reta se cruzam e eles formam uma abertura que é o ângulo. Então a gente vai dar um nome para esse ângulo aí. A gente volta em 2 minutinhos para conferir. E voltamos aqui, Tony, com várias participações. Tem o professor Júlio, da Escola Aurelina, em Ubatuba, dizendo bom dia. Escola Estefano Orlando, de Pariquera-Sul. Escola Tancredo Neves, Guarujá. Escola Tito Prates. Escola Maria Auxiliadora Marques São Bernardo do Campo. Professora Cida, na Escola Haroldo, de Guarulhos. Professora Sara, a Escola Professora Sara Salvestro, com a professora Regina. O PEI Ernesto Caetano, de Cotia. A professora o professor Dirceu, da Heloísa Assunção Osasco, e muitos outros aqui. Ó. Tem Tupã, Itapetininga, Presidente Prudente, Ibiúna, e os alunos Amanda estão dizendo LED, IBAC,
Emanuele está dizendo LED, DEL. Raquel dizendo CBA. E o aluno Vinícius, de lá de Piracicaba, disse LED ou ABC. Olha só, então teve alguns que confundiram um pouquinho. Eu percebi, né, que teve gente que deu o nome do segundo ângulo aqui de BAC, né? Então, vamos criar aí um jeitinho fácil da gente não errar o nome desse ângulo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, ó? Você abre os dois dedinhos assim, ó, e encaixa o ângulo aqui, ó. Encaixa ele, ó. Vou colocar, ver se dá para ver, ó. Eu vou encaixar aqui, ó. A ponta que ficou no meio dos meus dedos é o ângulo, tá? Olha lá, eu coloquei aqui, ó, essa pontinha que ficou no meio dos meus dedos aqui é o ângulo. Então, sempre a gente vai colocar esse ponto que ficou no meio dos dedos. Primeiro, quer ver? Olha só, eu vou vir aqui, ó, nesse ângulo, eu vou abrir aqui, ó. O ponto que ficou entre os meus dois dedos aqui, ó, foi o ponto E. Então, o que eu vou fazer, Vivi? Vou escrever o E primeiro, tá? Vou escrever o E. Pronto, eu escrevi o E, coloco o chapeuzinho nele. E agora, gente, vocês podem colocar os outros dois pontos aí na ordem que você quiser. Não vai interferir no nome dele, tá? Então, eu posso colocar, ó, um de cada lado, né? Coloco o L desse lado e o D desse lado aqui, né? Então, eu posso escrever também assim, ó, colocar o E, colocar o chapeuzinho, né? E colocar o D primeiro, né? E depois eu colocar o L. A mesma coisa a gente pode fazer nesse segundo aqui, ó. Se você abrir os dois dedos e encaixar, você vai ver que o B é que vai ficar no meio dos seus dois dedos, né? Então, é ele que é o vértice, tá? Então, você vai lá e escreve o Bzinho. Escreve o Bzinho primeiro, já coloca o chapeuzinho nele, e aí distribui os dois pontos. Você pode colocar o A primeiro e depois o C, ou então você pode colocar o Bzinho também, coloca o chapeuzinho, coloca o C e o A depois. Fica muito mais fácil de ver dessa forma, né? Escreva sempre o vértice primeiro. Isso vai facilitar muito para você, né? Algumas pessoas colocaram na ordem que os ângulos aparecem, né? Eles colocaram lá BAC, né? No caso, eles colocaram o B, o A no meio, né? E o A não é vértice, né? Você percebe que o A, ele está em cima do segmento de reta, ele tem que estar na ponta, né? Bem no bico, né? Bem no bico. Lembra que a gente chamou o ângulo de bico nas aulas anteriores? Esse biquinho aí é que é o nosso ângulo. Tá bom? E aí a gente pode diferenciar os ângulos também. Deixa eu só subir essa resposta aqui, né? Que eu coloquei uma animaçãozinha aqui, ó. Estão as respostas aí, ó. É o ângulo LED, né? E o ângulo ABC. Lembrando que a gente pode inverter as letras da extremidade, né? Então a gente pode escrever DEL e pode escrever CBA também. Beleza? Vamos dar outra olhadinha aqui, Vivi, nisso daqui, ó. Olha que legal, ó. Viu que você falou aí, um ângulo fino, né? Ele é fino, eu falei que ele era pontiagudo, né? É um ângulo agudo, olha lá. Não sei se você está vendo. Aí, muito bem. Tá, o que é um ângulo agudo, pessoal? Lembra que eu falei para vocês em algumas aulas, lá no começo do ano a gente falou também, né? A gente localizou alguns polígonos também, e eu falei para vocês que na quina da janela nós tínhamos um ângulo que era um ângulo reto. Né? Era um ângulo de 90 graus. Né? Dá uma olhadinha na sua janela agora, dá uma olhadinha na sua porta agora e vê os cantos da sua porta. Dá uma olhadinha, como que é esse ângulo? Dá uma olhadinha nele, né? Perceba que esse ângulo, ele é quase quadradinho, né? Vamos dizer assim, né? Tentando falar de uma forma assim, bem simples para vocês entenderem, né? Ó, o canto da tela da sua televisão também é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, perceba que é um ângulo menor do que o do canto da sua porta. Ele é menor do que o ângulo do que o canto da sua televisão. Então, ângulos que são menores do que o canto da janela, menor do que o canto da porta, menor do que o canto da televisão, a gente vai chamar de ângulo agudo. Você pode até fazer a referência, né? É um ângulo pontiagudo, né? Ele vai lembrar a ponta de uma agulha, né? Então, ele é bem fininho, né? Ele parece o bico de um passarinho, né? Olha lá que beleza. Então, ele é um ângulo agudo. Então, anota aí, menor que 90 graus, ângulo agudo, tá? Outro ângulo que nós temos é o ângulo reto, que foi o que eu comentei com vocês agorinha, né? Que é o canto da porta, é o canto da janela, né? A não sei que seja aquela janela que tem aquele redondinho, né? Que é muito difícil de ver, mas uma janela normal. Gente, uma janela de pessoas normais, assim como eu, entendeu? Não bonitona, assim. Mas embaixo vai ter, É, não? mas embaixo também vai ter, né? Então Acho você que pode sim. olhar embaixo, que embaixo não dá erro na janela, né? A parede também, quando a gente vê o canto da parede. Aqui, ó. Olha aqui o canto da tela da TV aqui, ó.
ele é um ângulo de 90 graus também, né? Vou até desenhar aqui, será que eu consigo? Olha lá, pronto, 90 graus aí também, né? Olha só, esse ângulo verdinho nós chamamos de ângulo reto, né? É um ângulo perfeitão, bonitão, é o ângulo da quina da porta. Muito bem, a gente falou do ângulo que é menor que 90 e a gente falou do ângulo que é igual a 90, né? Então, olha só, o próximo que nós temos é um ângulo maior que 90 e a gente tem uma palavra diferente, né, Vivi? Obtuso, né? Obtuso, né? Então, olha só, obtuso é uma coisa grossa, larga, né? Inclusive a gente até, quando uma pessoa assim é muito indelicada com a gente pode chamar ela de obtusa também, uma pessoa grossa, né? Tá? Então assim, é um termo utilizado para coisas que são largas, no caso do ângulo, né? Então quando o ângulo ele é muito aberto, ele é maior que 90 graus, né? Ele é maior que o ângulo da sua porta aí, a gente vai chamar ele de obtuso. E das três palavras, eu acho que é a única palavra que é mais diferentona aí. Não sei se você já conhecia essa palavra, anota no seu caderno aí, né? Ângulos maiores que 90 graus, eles são ângulos obtusos. Beleza? Então vamos decorar. Menor que 90, agudo. Igual a 90, reto. Maior que 90, obtuso, né? Só obtuso, que é uma palavra diferentona, é legal até. Não vai chamar o seu cachorro de obtuso, né? Não é nome de cachorro, mas é bonitinho, né? O Ah, nome. eu acho bonito, dá Não é até para chamar. obtuso? Se ele for Obtuso, vem gordinho, aqui, né? Se for um obtuso. cachorro gordinho, você pode chamar ele de obtuso, né? Bom, muito bom, legal. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Qual dos ângulos abaixo representa... Eu vou até mudar aqui o termo, viu, pessoal? Porque como a gente não tem medidas aqui, né, Vivi? Eu vou riscar esse representa aqui, eu vou escrever aqui, ó. Pode, né? Pode representar. Porque a gente não tem instrumentos de medida, né? Opa, representa... Ô letra, hein? Pode representar um ângulo de 50 graus. Qual deles pode representar um ângulo de 50 graus? Então a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o ângulo de 50 graus é o quê? É ângulo reto, ângulo obtuso ou ângulo agudo? Né? E aí você consegue reconhecer, né? Porque, lembra, né? Os ângulos agudos, eles parecem o bico de um passarinho, o obtuso ele é largão, né? E o reto é aquele da quina da sua porta, né? Então, qual desses três ângulos aqui pode representar um ângulo de 50 graus? A gente volta em 2 minutos.
com a participação da escola professor Rubens Oliveira, de Rubinéia, Escola Célia Pinto, de Lucianópolis, os alunos do 6º ano do Inês Amélia, em Itapevi, o P. Joaquim Lúcio, tem várias pessoas, ó, Suzano, Piracicaba, Arujá, Mairiporã, Mauá, Caieiras, Valparaíso, Salto Grande. E os alunos Anne do Roosevelt, disse letra C. Estou com a aluna Isabelle, da Escola Pérez Marques, Mirim, respondeu letra B. A aluna Lara está dizendo B. A aluna Júlia e o Miguel estão dizendo letra B, porque é menor que 90 graus. Que legal, que e legal. A Brenda também disse letra B. E também a Angelina está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, aqui, mandando suas respostas lá do Laurita. Show de bola. Um beijo para vocês. Olha só, eu vou voltar na tela anterior, Vivi. Olha lá, voltando na tela anterior, olha só. Qual desses ângulos aqui mais parece com um ângulo de 50? É aquele que é menor que 90, né? Então você percebe que ele é bem fininho, tá vendo? Olha como ele é fininho, ó. Ele é menor que 90. Quando a gente volta no nosso exercício, a gente está falando de 50 graus. O ângulo de 50 graus ele é menor que 90. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito óbvia, né? Mas eu estou tentando explicar bem detalhadamente para você não se perder. Então, se ele é menor que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. Dos três aqui, o que é agudo é o B, né? B de bola, né? Que ele está bem fechadinho, ele é mais fechado que o C. Perceba que o C ele é bem grandão, né? Ele é bem abertão, né? E o A, ele é reto, né? Se note que ele é representado com um quadradinho, inclusive, porque ele tem um ângulo de 90 graus, né? Vamos ver outra coisa, Vivi? Olha que legal. Ainda falando desses ângulos, olha o que nós temos aqui, ó. Na malha quadriculada a seguir, o triângulo PIG é uma redução do triângulo CAT. Que engraçado, né? É cat, que é gato, e pig, que é porco, né? Eu não tinha notado, notei agora, né? Olha só, aula de inglês na aula de matemática. Olha que beleza, né? Sim. Mas, enfim, olha só, gente. Percebam que eles são figuras semelhantes, sim, né? E aí, o que a gente vai notar? Se elas são figuras semelhantes, eu consigo determinar quais são as medidas desses ângulos aí, viu, Vivi? Olha só, aqui, ó, como ele está bem na posição certinha, eu posso dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? Muito bem. Se esse é um ângulo de 90 graus, então esse daqui, ó, é de 63 e esse daqui vai ser de 27, tá? Porque eles são semelhantes, tá vendo? Esses ângulos que possuem a mesma medida, Vivi, a gente chama de ângulos correspondentes. Lembra que a gente falou de lados correspondentes, né? Com os ângulos também existe essa ideia de ângulos correspondentes. Só que no caso dos lados, eles não precisam ter a mesma medida. Eles precisam ser proporcionais. Nos ângulos, não. Eles precisam ter exatamente a mesma medida. Por isso que se chamam congruentes, idênticos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só. Qual a medida do ângulo PGI? Então, olha, a gente vai olhar aqui, ó, o PGI. O PGI. O ângulo PGI é esse daqui, ó. Então, o ângulo PGI, ó, olha só. PGI possui a mesma medida de CTA. Olha lá. Porque é correspondente, né? Perceba que eu levei em consideração a letra que estava no meio, viu, Vivi? Eu olhei lá, ó, PG, eu fui direto no G, porque o G é a letra que está no meio, né? Então, ele corresponde ao T, né? O ângulo T ali, o CTA, né? Pois são ângulos correspondentes. E aqui, ó, acontece a mesma coisa, viu, Vivi? Olha só, apesar das figuras serem espelhadas, elas são figuras que guardam aí proporcionalidade. Aliás, eles guardam congruência também nos lados, tem a mesma medida, né? E esses ângulos aí, eles possuem as mesmas medidas também, apesar de estarem espelhados. Nas aulas anteriores, o que a gente fez? A gente colocou, representou esses ângulos, né, com um coloridinho para a gente conseguir especificar qual era qual, né? Aqui não, a gente está olhando através de medidas, né? Através das medidas a gente consegue verificar qual que é correspondente ao outro, porque eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, olha só, esse ângulo luz, né? Que é esse aqui, ó, o ângulo luz é o ângulo que está com o O. Deixa eu colocar até o chapéuzinho nele. É esse ângulo aqui, ó. É o luz, o U está no meio. Ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao ângulo R, aqui o MRA, tá vendo? Esse ângulo aqui, tá? Porque os dois possuem a mesma medida, né? Então, o que ele fala?
indique os ângulos correspondentes desses triângulos e suas respectivas medidas. Obviamente que eu vou subir a resposta agora, né, Vivi? Porque não dá tempo, né? Mas, ó, o que a gente tem, ó? O LZ corresponde a RMA, que é 90 graus. O luz e o MRA, eles são correspondentes, porque possuem 30 graus. E o LZU e o MAR, que são ângulos de 60 graus, tá? Bem tranquilo, muito fácil, né? A gente vai falar mais um pouquinho a respeito disso aí. Fica bem tranquilo, mas você já entendeu, né? Já mandou respostas corretas pra gente aí, tá bom? Um grande abraço para vocês. Foi uma aula maravilhosa porque vocês participaram. Não esqueça de seguir nas redes sociais, @pro.tony.y.mate. Manda suas atividades lá para eu mandar uma estrelinha para você. Vivi, muito obrigado por sua participação. Um bom dia para você. Obrigada. Olha, antes que a aula acabe, eu vou mandar um beijo aqui para os alunos da professora Vanusa, Natália e o Pedro Henrique, alunos da professora Isabel, Nicole, Luiz Gustavo e o Marcos da Escola de Caieiras. Um Isso beijo, aí. pessoal. Tchau, Obrigada. tchau. Um cheiro, até amanhã.